muito bem-vindo ao canal Resumo de Odonto. Que bom que você chegou até aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje a gente vai abordar um pouco a respeito da osteomielite, que é uma patologia que afeta os maxilares, né? Quando eu falo de maxilares, eu me refiro tanto à maxila quanto à mandíbula. E a osteomielite, ela é um assunto muito denso. Então a gente trouxe esse vídeo mais como um resumo e até abordar ela na nossa playlist de doenças em 5 minutos, mas como é muito assunto, eu não consegui reduzir para esse tempo. Então a gente vai falar um pouco sobre ela hoje. Existem diversos tipos da osteomielite, tem ela difusa, tem ela crônica, aguda, primária, secundária, mas a gente vai abordar no vídeo de hoje as principais características de cada uma delas. E caso vocês queiram que a gente aborde sobre alguma em específico, vocês podem entrar em contato através dos nossos contatos que vamos passar no final do vídeo ou então está na nossa descrição. Então, sem mais delongas, vamos começar o nosso vídeo. Bom, o que seria a osteomielite? A osteomielite, gente, ela é nada mais nada menos do que um processo inflamatório, que pode ser, na maioria das vezes, agudo ou crônico. Essa osteomielite, ela vai afetar os espaços medulares dos maxilares, ou até mesmo as superfícies críticas, como, por exemplo, a gente pode lidar com os ossos, né, da cortical óssea e o periósteo. A osteomielite, ela vai afetar mais homens do que as mulheres e ela tem preferência pelo sítio de regiões mandibulares, por conta também de cirurgias que são dadas nessas áreas e por outras causas que a gente vai ver posteriormente. Então, a osteomielite, ela é causada tanto por infecções bacterianas, que a gente vai ver que é uma das principais causas, principalmente relacionada à osteomielite secundária. Então, as infecções bacterianas são 70% da causa da osteomielite, né, por conta que ela resulta em uma destruição expansiva do osso envolvido, a bactéria. Também pode ser causada por infecções odontogênicas, tanto de um dente associado, quanto de fraturas traumáticas dos maxilares, podendo ser causada por uma cirurgia ou por um acidente. A GAN, né, que é a nossa gengivite ulcerativa necrosante, também pode vir a gerar essa osteomielite. Além disso, as doenças crônicas sistêmicas, como diabetes, hipertensões, associadas à diminuição da vascularização do osso, pode causar osteomielite. O uso de tabaco, álcool, drogas e a radiação. Só que alguns autores não dizem muito que ela é causada pela radiação, porque as pessoas podem confundir com uma radiação que também é afetada pelo osso, que a gente já abordou aqui no canal, que é a osteoradionecrose. A osteoradionecrose é causada quando o osso tem necrose por radiação. Já a osteomielite é um processo inflamatório agudo que, além de ter essa causa de radiação, pode estar associada a outras causas. Mas é claro que o cirurgião bucomaxilofacial que estiver estudando esse tema, né, para dar alguma palestra ou até mesmo para tratar um paciente, ele vai fazer toda uma série de exames para definir qual é a real causa e se é uma osteomielite ou se é uma osteoradionecrose. Agora a gente vai falar um pouco sobre os casos da osteomielite. A osteomielite, ela tem duas principais causas. A primária, que são causadas por desordens ósseas. Essas desordens ósseas inflamatórias, elas são correspondentes a algum tipo de infecção odontogênica, como por exemplo, e a primária, ela não responde, na verdade, a medicamentos antibacterianos. Então, a gente já observa que ela pode não ter a sua causa associada a uma infecção bacteriana, por ela não responder a antibióticos. A primária, por sua vez, ela demonstra uma esclerose óssea, né, sem supuração ou formação de sequestro ósseo. Então, a primária, para a gente ter um resumo, né, do que é essa osteomielite, a gente sabe que ela é uma inflamação, só que ela não tem uma consistência a responder por medicamentos antibacterianos, né, os nossos antibióticos. E ela vai gerar naquele paciente uma esclerose óssea sem supuração ou sem formação do sequestro ósseo. E a gente tem, ao contrário da primária, a secundária.
A secundária, ela é uma osteomielite que é causada por infecção bacteriana, que, como eu disse, é muito mais afetada a sua causa, cerca de 70% dos casos, do que a primária. A secundária, ela vai resultar em uma destruição extensa do osso e essa destruição pode vir a gerar um sequestro ósseo. Como, por exemplo, né, de uma osteomielite secundária, a gente pode falar da osteomielite supurativa, bacteriana ou a própria secundária. Só que a gente não vai abordar hoje a osteomielite supurativa bacteriana, que é como se fosse a osteomielite secundária que a gente já está falando. E um exemplo da primária é a osteomielite crônica primária ou a esclerosante difusa. E ambas dessas osteomielites, elas vão causar sequestro ósseo. Mas afinal, o que é um sequestro ósseo? O sequestro ósseo, gente, sequestro ósseo é quando o osso ele vai perder a sua vitalidade. Então, o osso ele tem uma função. Qual é a função daquele osso? Dá suporte, de remodelação. Qual é a função daquele osso? Então, quando há um sequestro ósseo, acontece que o osso perde a sua vitalidade, ele fica com um aspecto histológico de deslise óssea e a função principal desse sequestro ósseo é de expulsar aquele corpo estranho. Então, tá vendo que qual é a causa? É uma bactéria? Então, o sequestro ósseo vai fazer com que haja esses fragmentos expulsem aquele corpo estranho, aquele osso necrótico daquele organismo. Então, aqui a gente tem um exemplo de um sequestro ósseo. Eu tirei essa imagem de um artigo no Heavy Odonto, tem a referência aqui nos próximos slides. E o sequestro ósseo, se a gente conseguir observar bem, vai apresentar essa hipodensidade com limites difusos, né, que a gente observa aqui ao redor desse osso, né, então aqui a gente está vendo que é na mandíbula. E essa amostra característica vai ter uma densidade mista. Então, na radiografia que a gente pode observar, tem uma nota radiopaca e essa nota radiopaca vai ser o sequestro ósseo. Então, aqui, o que seria um sequestro, né? Pra gente pensar. O sequestro seria quando a pessoa pega aquela pessoa que está em algum local e foge com aquela pessoa, em troca de alguma recompensa, em troca de alguma informação, enfim. Então, o sequestro ósseo está fazendo isso. Tá vendo que aquela bactéria está fazendo um processo inflamatório naquele osso e ela vai tirar esse processo inflamatório. Bom, e nesse slide a gente consegue observar essa paciente. Tirei essa foto também do mesmo caso, né, do arquivo do Heavy Odonto. E essa paciente, ela teve osteomielite. E aqui a gente consegue observar uma tumefação que fica aqui próximo da área da região da sínfise mandibular. Lembrando que a sínfise mandibular é a região onde une as duas mandíbulas. E a sínfise, ela foi afetada aqui para essa paciente por ter esse sequestro ósseo. O sequestro ósseo também, ele pode gerar uma necrose, se ele for estender através do osso esclerosado, ou seja, aquele osso que teve propriamente dito, né, a osteomielite. Então, essa necrose, ela vai gerar uma separação do tecido vitalizado. O que seria esse tecido vitalizado? Seria um tecido saudável. Aquele tecido que tem ali, nosso tecido normal, um tecido vitalizado com vida. E ela vai separar do osso necrosado. Então, o bom do sequestro ósseo, o ponto positivo, é que ele vai fazer essa separação do tecido vitalizado para aquele osso que vai estar necrosado, aquele osso que vai estar esclerosado. Aqui a gente consegue observar a mesma paciente, só que aqui uma foto intraoral. Uma das características clínicas dessa lesão, dessa osteomielite, é a fístula. Então, muitas vezes pode vir o exudato purulento, até mesmo como forma de proteção do corpo, porque está tendo um agente estranho, está tendo um corpo estranho, uma bactéria, uma infecção odontogênica que foi causada por alguma causa que a gente viu anteriormente. E na radiografia, vamos voltar aqui para a gente entender que na radiografia ela pode vir a aparecer uma área de radiopacidade dentro das áreas radiolúcidas. Então aqui a gente consegue observar exatamente isso, uma área, né, que está dentro dessa área radiolúcida com uma radiopacidade dentro dela. Os sequestros, gente, eles podem apresentar
por eles serem do próprio corpo, uma esfoliação natural ou até mesmo serem expulsos espontaneamente pelo organismo. Já a necrose, por sua vez, ou até mesmo a osteomielite, ela precisa ser feito todo um passo a passo. A gente precisa fazer uma curetagem. Depois da curetagem, a gente vai fazer uma posterior cirurgia para remoção de toda essa lesão. Então, o sequestro ósseo, por ser do próprio corpo, tem esse ponto positivo que a gente pode ficar menos preocupada, porque ele mesmo vai ter, na maioria das vezes, uma esfoliação. E agora a gente vai falar um pouco sobre a osteomielite aguda e a osteomielite crônica. A osteomielite aguda, ela é um processo inflamatório agudo que vai possuir menos de um mês de duração e ela é a menos acometida. A gente vê hoje que a osteomielite, ela não é tanto causada pela aguda, mas sim pela crônica, infelizmente. O paciente, nesses casos, ele vai relatar febre, vai ter sensibilidade dentinária, vai ter leucocitose, linfadenopatias, tumefações de tecidos moles, igual ao caso anterior que a gente observou, daquela área afetada, e principalmente vai apresentar mais em jovens. Então, essa osteomielite aguda, ela é mais comum em jovens. Aqui a gente tem uma imagem mais ampliada dela, então a gente consegue observar aqui o mesmo exemplo que eu disse, né? Vai apresentar uma área de radiopacidade dentro de áreas radiolúcidas, que é denominada, né, esse caso como um sequestro ósseo da osteomielite. O outro tipo, né, que a gente tem da aguda é quando as radiografias elas podem vir a revelar ou não alterações dessas imagens radiolúcidas. Então, para a gente diagnosticar um tipo de osteomielite, a gente precisa pedir um exame radiográfico, uma panorâmica, uma periapical ou até mesmo uma interproximal para a gente observar se aquele paciente teve alguma alteração ou não, e aí sim a gente vai solicitar exames mais extensos, né, como por exemplo uma tomografia. A neoformação óssea periostal também pode ser encontrada em resposta à disseminação subperiostal da infecção. Só que toda vez que o paciente tiver uma aguda, a gente vai preocupar muito menos do que com uma crônica. Aqui a gente tem a mesma imagem, só que ampliada do exemplo anterior. Então a gente observa aqui essa área radiolúcida e dentro áreas radiopacas. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre a osteomielite crônica. A osteomielite crônica, ela é mais diagnosticada em dois processos. Então, vai ter muito mais vezes essa crônica em uma ocorrência de dois casos. Geralmente, ela tem dois picos. O primeiro pico é quando o paciente teve essa osteomielite durante a adolescência, e aí a gente até pode pensar que é uma aguda, só que aí depois de muito tempo, quando ele está na fase adulta, pode vir a voltar. Mas a gente vai estar em torno de 50 anos e pode ter essa osteomielite. A crônica, ela vai ter ausência de febre, vai ter ausência de supuração, sequestro ósseo e também vai ter formação de fístulas. Os pacientes afetados, eles vão apresentar episódios de dores, tumefações, endurecimentos locais, limitações de abertura de boca. Quando o paciente vai ao consultório, a gente pode até pensar que seria outra coisa, antes da gente fazer um exame radiográfico, por conta desses sinais e sintomas que são muito frequentes em outras patologias, como a gente já viu aqui no canal, cistos, tumores, enfim. Só que a osteomielite crônica, ela não está associada a nenhuma infecção dentária evidente. Então, quando o paciente vai no dentista e relata ter essas dores, né, nos maxilares, não tem nenhuma infecção odontogênica. Então, a gente já pode começar a desconfiar que seja uma osteomielite de causa crônica. Pode estar apresentado também linfadenopatias regionais, uma diminuição na sensibilidade ao longo da distribuição nervopolar inferior. Então, na região mandibular, que é a mais afetada, pode vir a ter essa sensibilidade. Aqui a imagem ampliada dessa osteomielite crônica, que visivelmente parece ser muito mais prejudicial para o organismo do que a aguda. A crônica também, como eu disse, nos estágios da radiografia, tenta demonstrar um padrão misto de áreas radiolúcidas e zonas de esclerose. Essas regiões que são recém-afetadas, como subconscientemente, vai formar essa esclerose.
A assimetria facial não é comum, então muitas vezes o paciente vai levar anos para descobrir que tem aquela sensibilidade, então o paciente provavelmente já teve um pico durante a adolescência, está tendo agora outro pico durante a fase adulta. E aí, quando descobre, pode ser que já tenha afetado muito mais regiões do que aquele maxilar, por exemplo. Se tivesse afetado somente o periósteo e o paciente já está relatando aquelas dores, mas visivelmente não tem infecção odontogênica, pode ir um profissional que não está adequado, que não sabe sobre a osteomielite e fala que tá tudo bem. E aí, aquele pessoa procura outro médico, mas depois não sente dor e ele acaba por muitos e muitos anos tendo essa doença, né, para resolver. Com o passar do tempo, aquela região afetada vai se tornar predominantemente esclerótica, só que durante o período da atividade da doença vai aparecer novos casos de destruição óssea cortical. Então, o paciente tem que estar muito atento a todos esses sinais que aquela patologia, né, causada pela osteomielite crônica está demonstrando, para que ele consiga procurar o profissional adequado. E não só o profissional adequado, mas alguém que entenda do assunto. Porque muitas vezes os pacientes, eles vão em profissionais odontológicos que estão em aquelas clínicas populares e muitas vezes eles não sabem diagnosticar esses tipos de diferença. Então, o paciente também às vezes não tem aquele apoio pelo SUS, então existem uma série de limitações que a gente tem que levar em consideração. Aqui é a mesma imagem do slide anterior, mais ampla, em que a gente observa muito mais área esclerosada, né, por causa do decorrer do ano, os pacientes não procuram um profissional. E, por fim, a gente vai falar sobre o tratamento e o prognóstico. O tratamento da aguda são tratamentos que podem permanecer no local e vai servir de alicerce. O tratamento da aguda a gente pode, na maioria das vezes, utilizar antibióticos, como, por exemplo, a penicilina, a clindamicina, cefalexina, a gentamicina também a gente pode indicar para aquele paciente, depende muito do caso. E também nós vamos utilizar uma apropriação de infecções e afastar uma necessidade de intervenção cirúrgica. Então, a gente sempre na aguda, a gente vai providenciar a não intervenção cirúrgica. Então, vamos fazer uma drenagem, vamos tentar só por antibiótico terapia, porque a aguda, assim como a primária, elas não são muito causadas por infecções bacterianas. Já a crônica, por sua vez, antibióticos não conseguem tratar ela somente, então a gente precisa sim fazer uma intervenção cirúrgica obrigatória. Os antibióticos, eles são bem semelhantes à aguda, mas eles não vão ter tanta propriedade se a gente não vir fazer uma intervenção cirúrgica que retire toda aquela lesão. E aí, na cirurgia, a gente faz anteriormente uma curetagem, faz a remoção daquele osso necrótico, uma ulcerização dos ossos maxilares, e isso vai ser suficiente. Nos pacientes que vão apresentar essa osteomielite mais extensa, a ressecção do osso acometido, seguido da reconstrução imediata do tecido através de um cirurgião bucomaxilofacial, muitas vezes é suficiente. Bom, gente, então esse foi o nosso vídeo sobre osteomielite. Eu espero muito que vocês tenham entendido. É um assunto muito denso, mas é um assunto que a gente precisa falar, é um assunto que nós, como futuros profissionais odontológicos, que vamos entrar nesse novo mercado, né, após essa pandemia, nós precisamos estar sabendo desses assuntos, porque muitas vezes a gente pode pensar que é qualquer coisa, mas com cada sintoma, com cada sinal, a gente consegue diferenciar de outra doença, assim como, né, o auxílio dos exames complementares. Bom, é isso. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Qualquer coisa, entre em contato com o nosso e-mail, nosso Instagram, canal Resumo de Odonto, ou do nosso e-mail que está aqui na descrição, resumodeodonto@gmail.com. Então, qualquer coisa, estamos aí. E se tiver alguma sugestão de vídeo, deixem nos comentários, deixa o like e até a próxima. Valeu!